Bem-vindo ao Esquizo. Reflexões sobre sociedade, cultura, saúde mental e artes. Esquizo, um podcast inquieto, com Antônio Tonin. No programa de hoje, Round 6 e o Teatro da Crueldade. O falso dilema entre salvar vidas ou salvar a economia. As melhores reflexões do tempo presente vêm do Oriente, mais especificamente da Coreia do Sul. Exemplos recentes são o filme Parasita de Bong Joon-ho e o livro Sociedade do Cansaço de Byung-Chul Han. Apesar deste último ter ido morar e estudar na Alemanha, talvez para seguir o conselho de Caetano Veloso que só é possível filosofar em alemão. Neste clube devemos incluir a série Round 6, do diretor Hwang Dong-hyuk. Peço desculpas por não saber a pronúncia em coreano, porém não há vergonha nenhuma em aportuguesar, abrasileirar qualquer nome próprio, quando estamos falando em português. Coincidência ou não, todos da Coreia do Sul. Penso que não deveríamos falar em simples coincidência. As obras citadas são produtos do processo histórico da Coreia do Sul, para o qual devemos estar atentos, porque também diz sobre nós. Diante disso, busquei conhecer a Coreia do Sul para além das obras citadas, de modo a tentar compreender a dinâmica social que levou os autores a criar reflexões universais, pois falam dos conflitos comuns a todas as sociedades baseadas no modo de produção capitalista. Faço um pequeno resumo dos pontos que me chamaram a atenção em relação à Coreia do Sul. Com o tamanho aproximado do estado de Pernambuco e com cerca de 51 milhões de pessoas, a Coreia do Sul abriga hoje grandes empresas multinacionais de tecnologia e importantes montadoras de carros, como por exemplo a Samsung, a LG, a Hyundai, a Kia, além da terceira maior produtora de aço do mundo e a segunda maior produtora de chip do mundo, sem falar na indústria de game, que tem um faturamento perto de $1 bilhão por ano. A Coreia do Sul tem uma longa história de aproximadamente 1.500 anos, passando por 3 dinastias até o final do século XIX. As dinastias acabaram a partir da Guerra Sino-Japonesa, que foi de 1894 a 95, e que teve como motivação a disputa do território coreano entre China e Japão. Com a vitória japonesa, a Coreia passa a ser dominada por este país, sendo anexada oficialmente como colônia em 1910. Após 35 anos, a dominação japonesa termina com o fim da Segunda Guerra Mundial, quando a Coreia é separada entre Norte, da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e o Sul, ligado agora aos Estados Unidos da América. Uma das maiores tragédias da sociedade contemporânea coreana é que o país, que deveria ser um país, está dividido, e a divisão não foi criada pela própria Coreia, mas por potências externas. As transformações que agora vemos na Coreia do Sul são frutos das políticas adotadas no pós-Segunda Guerra, mas principalmente após o fim da Guerra da Coreia, que foi de 1950 a 1953. Esta guerra foi uma tentativa de reunificação a partir da iniciativa bélica do Norte. Esta guerra foi a expressão real e trágica da Guerra Fria e gerou uma enorme tensão mundial entre a aliança China, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e os Estados Unidos da América. Recente filme chinês A Batalha do Lago Changjin, sucesso de bilheteria naquele país, reconta parte dessa história. Segundo os estudiosos da colonização coreana, este era um país pobre e rural com uma profunda dependência política e econômica do Japão.
Este processo de colonização também deixou outras marcas, como a formação de infraestrutura e mão de obra qualificada, mas principalmente a influência direta na transferência do modelo da relação entre o setor privado e o Estado. Este modelo consiste em uma aliança estabelecida entre um Estado forte, liderando uma política de desenvolvimento e industrialização voltada para a exportação e para a captação de recursos externos, com famílias controladoras de empresas, o que foi facilitado pelos interesses norte-americanos. Essa transformação de colônia em uma grande potência capitalista no intervalo de aproximadamente 60 anos foi influenciada pelos interesses estratégicos da geopolítica norte-americana no bojo da Guerra Fria. Os Estados Unidos implantaram um amplo sistema de alfabetização, incentivaram a formação de mão de obra qualificada e realizaram a reforma agrária como meio de atingir a classe de aristocratas herdeiros do período colonial e aliados dos japoneses. Podemos afirmar que o desenvolvimento da Coreia do Sul é uma boa parte resultado das estratégias do pós-guerra, interesses econômicos e políticos norte-americanos no jogo de poder na Ásia. Com um cenário externo favorável, principalmente em relação ao financiamento através da aliança política com os Estados Unidos, a Coreia do Sul adota uma estratégia contrária à do modelo de desenvolvimento orientado pelos princípios de mercado e as orientações norte-americanas, investindo o dinheiro direto na formação de grandes conglomerados empresariais controlados por famílias coreanas. Essa estratégia contava com um Estado forte e dirigente que implementou medidas que promoveram o desenvolvimento industrial, incentivando o comércio, interferindo diretamente na qualidade do sistema educacional, propiciando o desenvolvimento científico-tecnológico e a formação de uma mão de obra qualificada. Com isso, após a Guerra da Coreia, teve início os chamados Chaebol, uma parceria entre o Estado e empresas familiares sul-coreanas que se reestruturaram. Por exemplo, a Samsung, fundada em 1938, passa da venda de produtos alimentícios à maior fabricante de celulares do mundo. Ou a LG, que foi fundada em 1947 para vender cosméticos. Cabe destacar que o modelo de industrialização se iniciou com a engenharia reversa, copiando as tecnologias e os produtos existentes, para no segundo momento introduzir um processo de pesquisa e desenvolvimento, passando a fazer cópias criativas, ou seja, introduzindo melhorias e novidades aos produtos copiados. O caso da Coreia deixa muito nítido que não foram os mecanismos de mercado os responsáveis pelo avanço de sua economia, mas sim uma forma peculiar de atuação do Estado. Além dos aspectos destacados acima, devemos nos atentar para a dimensão sociocultural, normas e valores sociais com os quais os coreanos construíram sua identidade enquanto povo e nação. Entre os valores que influenciam diretamente no comportamento social, destaca-se o respeito à hierarquia e a formação de uma ética e valorização da disciplina no trabalho. Quando olhamos a história da Coreia do Sul, certamente encontramos um exemplo de sucesso no modo capitalista de produção. Então, por que as obras de arte e filosófica citadas demonstram tristeza, crueldade e exploração? Como um país com essa história de desenvolvimento, tendo a metade da população com ensino superior completo e uma taxa de desemprego de 3,6%, pode expressar tanta dor, tristeza, crueldade e exploração nas produções artísticas e filosóficas que refletem as reflexões de seu povo sobre si mesmo? Na busca de alguma explicação, encontramos uma matéria no site da BBC Brasil, a qual enfatiza que, apesar do baixo desemprego, verifica-se uma flexibilidade trabalhista na atualidade, que levou a uma grande diferença de oportunidade entre as gerações e falta de estabilidade no emprego. Segundo a matéria citada, 51% dos trabalhadores coreanos dizem que trabalham mais do que deveriam e experimentam uma imensa competição. E 30% estão super qualificados para os postos de trabalho que ocupam. A partir do contexto que acabamos de ver, pensemos.
Não há novidade no que estamos vendo na Coreia do Sul, através das obras citadas. Essa é a maneira como se estrutura uma sociedade baseada no modo de produção capitalista, cuja competição é o valor máximo e, por isso mesmo, produz muito mais perdedores do que vencedores. O próprio sistema capitalista produz os trabalhadores sem trabalho para que possa regular o valor do trabalho. Não adianta estudar nas melhores escolas, pois não há sistema capaz de absorver toda a força de trabalho se todos forem para as melhores escolas. O próprio sistema foi pensado para produzir desempregados e pessoas sem qualificação profissional. Os desempregados são fundamentais para regular o salário. Na medida que o trabalho é uma mercadoria, a famosa lei da oferta e da procura regula seu valor. Quanto maior o desemprego, menor o salário para o trabalhador empregado. Quanto mais próximo do pleno emprego, mais valorizado torna-se os salários. Por outro lado, fica evidente que não há como absorver toda a mão de obra qualificada e, portanto, muitos aceitarão empregos por sobrevivência em postos de trabalho que não exigem os anos de investimentos em formação e o esforço empreendido, o que acarreta demasiada frustração. Com mais de 50% da população com curso universitário, falta mão de obra para os serviços de qualificação básica. O que mostra duas importantes dimensões das sociedades capitalistas. O sistema não foi feito para absorver todos e é necessário que alguma classe social não tenha acesso a competir pelos melhores empregos. O próprio sistema produz uma classe de trabalhadores que não consegue ascender socialmente para que se possa ocupar os postos de trabalho considerados desqualificados e desvalorizados, mas sem os quais nenhuma sociedade funciona. Como todo o pessoal de limpeza, serviços gerais e a maioria dos de cozinha. Pense, a eficiência de uma empresa é medida pela equação entre produtividade e força de trabalho. Atingir alta produtividade com a menor força de trabalho possível é a meta. Grande parte dos investimentos em tecnologias tem essa finalidade. Vide os caixas eletrônicos e aplicativos bancários que geraram o fechamento de agências e postos de trabalho. Basta pensar um pouco para perceber que a conta não fecha. As empresas buscam ser eficientes, aumentando a produtividade com menor força de trabalho e cada vez mais a população aumenta. Ou seja, sempre vai ficar alguém de fora e com baixa qualificação técnica. É parte do sistema produzir pessoas que sobram e com pouca qualificação, pois isso regula o preço do valor do trabalho e preenche os postos de trabalho desvalorizados com profissionais motivados. Em todas as obras citadas, vemos o trabalho embutido no valor do sucesso pela competição como tema central. Isso não é novidade. Marx demonstrou como funciona detalhadamente todo esse mecanismo que só produz riqueza ao mesmo tempo que produz pobreza, que só produz vencedores ao mesmo tempo que produz perdedores. Como em Round 6, que para um vencer, 465 perderam, ou melhor, morreram. Produzir mais perdedores do que vencedores não é um defeito do sistema ou uma anomalia que pode ser corrigida. Isto é parte de sua engrenagem, uma peça-chave sem a qual o motor não gira. Não há como corrigir esse mau funcionamento do sistema sem mudar o sistema. A exploração e a superexploração do trabalho como produto de acumulação de riqueza são próprias do sistema capitalista e foi identificada já lá no século XIX. Talvez a novidade aqui seja como este modo de produção se articula com a ética da hierarquia e a disciplina para o trabalho, própria da identidade cultural da Coreia, e os modos de produção gerados pelas novas tecnologias, criando modelos próprios de superexploração do trabalho e de crueldade. Em Round 6, o jogo é uma alegoria direta à sociedade. Em especial,
em relação ao mundo do trabalho. Evidencia o modo cruel como se estrutura o trabalho no mundo capitalista. Se expor ao risco de morrer pela necessidade do dinheiro é o que muitos de nós, trabalhadores, fazemos a cada dia que saímos de casa. E o problema não é só o fato do risco de morte, mas a falta de seguridade social caso a morte não chegue, mas a invalidez se apresente. O sistema capitalista só pode ser compreendido pela ótica dos perdedores, pois só há vencedor porque também há perdedores. Ao perdedor, o sofrimento da derrota, a doença social, moral e espiritual que incide sobre as pessoas e as fazem achar que são incapazes e não se esforçaram bastante, enquanto que o vencedor acredita que jogou um jogo justo, com regras igualitárias e que sua vitória deve-se exclusivamente ao seu talento, esforço e alguma pitada de sorte. Round 6 é a própria dialética da violência, expresso no tão falado jogo da vida. Podemos enxergar Round 6 em algumas profissões no Brasil, algumas bastante óbvias, como a polícia e o bombeiro. A polícia na qual trabalhadores que não se consideram trabalhadores, pois são policiais, trocam suas vidas por dinheiro que nem é muito. No entanto, devemos pensar que um policial de Londres não está jogando Round 6, mas o policial brasileiro está. Já o bombeiro, o brasileiro e o londrino estão jogando Round 6, porém em um nível que estão preparados para o risco que o trabalho envolve. Poderíamos aqui listar um número grande de profissionais que, mesmo com treinamento e equipamentos de segurança, estão se expondo diariamente à morte. Mergulhadores de altas profundidades, alpinistas da construção civil, trabalhadores de minas, alguns tipos de jornalistas e profissionais da saúde e segurança. De modo geral, se enquadram perfeitamente como jogadores de Round 6, ou até mesmo em esportes. Vide Ayrton Senna e as diversas mortes de atletas do wingsuit, que só no ano de 2016 36 morreram. Em todos os casos, o sentido de competir e a necessidade do trabalho para sobreviver se impõem mais do que a preservação da vida. Vários profissionais estão expostos ao risco diário de entregar a vida pelo trabalho. Nas grandes cidades e em áreas de violência, este risco se agrava simplesmente pelo trajeto até o trabalho. Mas agora, no tempo pandêmico, outros profissionais para os quais identificávamos como baixo risco de morte por acidente de trabalho, foram os que mais tiveram aumento de mortes por Covid-19. Segundo o levantamento feito pelo jornal É o País, os trabalhadores que não puderam fazer quarentena foram os que mais vieram a óbito. Como os caixas de supermercado, com aumento de 67% de óbitos, motoristas de ônibus, com aumento de 62% de óbitos, e frentistas e vigilantes, aumento de 57% de óbitos. Devemos também incluir os profissionais de enfermagem, que o Brasil representou 1/3 da morte desses profissionais no mundo. Sem escolhas. Estamos falando de servidão. A impossibilidade de escolha, quando se acha que se está escolhendo, é uma das estratégias mais eficazes que sustentam a ideia de que sou livre para fazer escolhas, desde que me submeta às opções mais ou menos dadas de minhas possibilidades. Onde está a liberdade de escolha se não posso escolher não ir trabalhar, já que o trabalho é a condição imperiosa da sobrevivência dos trabalhadores? Somos a sociedade da mentira que cria a ilusão da liberdade, como as possibilidades de escolhas colocadas em Round 6, que por alegoria parece com as nossas possibilidades de escolha pelo trabalho. Como é que se coloca uma pessoa numa escolha dessas? A reflexão que fica martelando em minha cabeça é que, apesar das particularidades históricas da Coreia do Sul, o drama relatado nas obras citadas diz mais sobre o modo de produção capitalista
e a estruturação de uma sociedade ideologicamente orientada ao liberalismo do que do processo histórico específico da Coreia do Sul. As críticas colocadas nas obras em questão são universais, pois tratam da relação entre felicidade, satisfação pessoal, modo de produção e reprodução da riqueza e do trabalho. Com isto, trata da universalidade da luta de classe. As obras citadas espelham a nossa difícil batalha pela sobrevivência, onde somente os mais aptos sobrevivem. Uma sociedade baseada na competitividade e na crueldade. Tristes dos que não conseguem competir como as crianças, os idosos e os doentes. Nas crianças ainda admitimos investir, pois temos que substituir os postos de trabalho no futuro. Mas investimos porque vislumbramos retorno. Na série Round 6, o personagem principal, Jin-Hyun, está desempregado porque foi demitido de uma montadora de veículos, devido sua participação em uma greve contra a reestruturação produtiva da empresa. Segundo o autor da série, ele pegou emprestado o tema dos trabalhadores da época da disputa trabalhista na empresa montadora Sangwon, onde as autoridades estatais reprimiram brutalmente os trabalhadores. Round 6, de forma didática, nos mostra a sociedade dividida em classes. Os VIPs, que mandam, consomem, vivem dos prazeres do próprio jogo e gozam. Em analogia simples, a classe média, gerentes, supervisores, diretores, médicos, juízes, advogados, policiais, etc., representada pelos personagens que vestem vermelho e têm máscaras com símbolos geométricos que significam a hierarquia dentro da própria classe. São os que monitoram, fiscalizam, fazem cumprir as regras e executam as punições. Para uma analogia com a crueldade de um país com história de escravidão como o nosso, a classe que constitui o arquétipo do capitão do mato. Outra alegoria importante que a série Round 6 faz em relação ao nosso modo de vida é que não sabemos a identidade dos personagens que vestem macacão vermelho, aqui identificada por mim como a classe média, e nem dos VIPs, todos de máscaras, menos os jogadores, trabalhadores, pobres, que se submetem a qualquer trabalho pela sobrevivência. Do mesmo modo, pouco sabemos quem de verdade são os donos do poder. Quais pessoas físicas se escondem atrás das máscaras da pessoa jurídica. As classes mascaradas apresentadas em Round 6 estão em função de um mundo verticalmente estruturado em classes e nos enganam que através da competição podemos vencer, e se não vencemos, somos o principal e o único responsável pelo nosso fracasso. É isto que acreditamos, e no filme isso fica claro na mensagem de um dos mascarados que fala para os jogadores. Abre aspas. Todos são iguais enquanto jogam este jogo. Aqui todos os jogadores podem jogar um jogo justo, nas mesmas condições. Essas pessoas sofreram com a desigualdade e a discriminação em todo o mundo, e estamos dando a elas uma chance de lutar de forma justa e vencer. Fecha aspas. Depende de você, de sua habilidade ou mesmo sorte. O que não percebemos em nossa sociedade, e fica claro em Round 6, é que as regras só valem para os jogadores, não valem para os homens de vermelho e nem para os VIPs. Uma sociedade desigual com regras desiguais e com sortilégios de ilusionistas nos faz acreditar na liberdade de escolha e na igualdade de competição. Mais do que revelar em alegorias a estrutura da sociedade liberal baseada no modo de produção capitalista, a série nos colocou diante da dimensão ética da competição. Como diz o próprio diretor de Round 6, abre aspas, o que eu queria expressar ali era a ideia de que devemos nos lembrar dos perdedores e o fato de que os vencedores em nossa sociedade
estão simbolicamente em pé sobre os corpos dos derrotados. Fecha aspas. Em nossa sociedade de consumo, é preciso que o jogo continue assim, pois só há vencedores, porque há perdedores. Se todo mundo for VIP, ninguém mais será VIP. No final, só nos resta dançar, no cercadinho VIP ou não, o sucesso K-pop Gangnam Style do cantor e rapper sul-coreano Psy, que por sinal fala da vida dos VIPs sul-coreanos. Open Gangnam Style. Para acesso ao texto desse podcast, links das referências citadas, ficha técnica e outras cositas más, acesse antonioctoni.com.br. Obrigado pela atenção e boas reflexões. Esquizo Podcast.